né, que se encontra aqui. E tem nós temos muito que aprender com a nossa irmã Nora. Então vamos estar iniciando o nosso culto. Hoje é um culto especial para as mães, né, para nós. Então vamos estar iniciando, orando, pedindo a Deus a direção neste momento. Vamos fazer silêncio, as crianças, e estamos orando com a nossa irmã Nora. Nosso Deus, nosso Pai do céu, Deus, te dou graças a Deus nessa hora que estão aqui na tua presença. Todas as mães, Senhor, que estão, que estão aqui na tua presença, junto a elas. Cada dia, meu Deus, aprender de ti, põe a sua vida em prática, porque tu é maravilhoso. Sabe, Deus, que a gente passa os dias de alegria, dias de tristeza, mas com o Senhor a gente será vencedor, Pai. Toma nas tuas mãos cada dia, os pais de Deus, Senhor, as jovens, toma nas tuas santas mãos, nos orientando, nos ajudando, Pai. Porque, Pai, eu te dou muitas graças, Senhor, pela fé, pela confiança que tem me sustentado, Pai. Não é pelo meu merecimento, Pai, mas é pela tua bondade infinita, Pai. Que tu disse, aquele que crê verá a glória de Deus. Estou pela fé, vivendo pela fé, todos os teus céus. Abençoa todas as senhoras do Messias aqui hoje, nesse local, nesse lugar santo, Senhor. Porque tu disse que não, todo lugar que aqui santo é. Nós confiamos que aqui é um lugar que louva o teu nome, proclama a tua palavra. Abençoa a tua palavra nesta noite. E abençoa todas as mães. Que nesta noite, ó Pai, pela tua palavra, ela possa voltar cheia da tua graça, cheia do teu conhecimento, ó Pai. Salva a salvação nesta noite, ó Pai. Abençoa a mensagem. Essas são a minha oração. A gente pede e te agradece. Vamos estar cantando o hino número 411, do cantor cristão.
23. Agora esse moço canta mais alto, né? Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4.
tenha uma boa educação, uma boa formação, nós temos que primeiro ser obedientes aos nossos pais. Quem não tem esse tipo de educação, esse tipo de caráter, é muito difícil ver o procedimento dessa pessoa. A gente sabe como ele se comporta. Então, a pessoa que tem um desses mandamentos, que é obedecer aos pais, já está, de certa forma, obedecendo a Deus. E hoje nós temos esse privilégio também hoje nós estamos falando sobre as mães. E é um desses privilégios de obedecer, de obediência, que todos têm uma formação e pode estar passando para os seus filhos à frente, né? Eu tenho muita experiência da minha mãe, da educação que meus pais me deram. Que se não fosse a educação que eles me deram, eu não estaria hoje aqui falando para vocês. E eles aprenderam, buscaram na palavra de Deus e passaram para nós, como eles aprenderam a educar os seus filhos no caminho do Senhor. Aqui eu sei que tem muitas mães que ainda não conhecem a Cristo. E às vezes tem muitos filhos que vêm aqui na igreja que possam estar ganhando também as suas mães para o Senhor. E é através desse privilégio, né? Eu pedi a irmã Nora para orar. A irmã Nora tem passado essa mensagem de boa mãe, né? Porque através dela nós vemos a geração crescendo. O irmão Hélio, a irmã Lúcia, e veio aí os frutos, né? A gente está vendo os frutos. Por quê? Foi uma boa formação em caráter cristão que tem passado. E que nós possamos ter esse mesmo privilégio de ter esse caráter. Eu tenho procurado ali pedir a Deus para que eu possa estar passando também para o meu filho, né? A minha mãe passou para mim. E esse é um privilégio, né? E através desse privilégio de uma mãe também, que nós temos esse privilégio de estar passando. Que a primeira mãe foi Maria, né? Que deu Jesus, seu filho, para que hoje nós tivemos esse privilégio de ter os nossos pecados perdoados. Foi através de Maria, que é uma mãe. E mãe sofre, mãe passa por tudo. E nós possamos estar não só lembrando, só hoje, o segundo domingo de maio, mas todos os domingos, nós possamos estar lembrando das nossas mães. E vamos estar, apesar de eu não estar com minha mãe aqui perto, né? Está tão longe, a situação, a circunstância nos deixa estar assim tão distante, né? Mas eu confio no Senhor e dou graças por ela ter sido a mim, ter o privilégio de conhecer a palavra de Deus. É emoção falar muito sobre mãe, né? São muitas coisas que a gente, por palavra, não sabe expressar. Então, eu convido o conjunto Pedra Viva para estar cantando nesse momento. Graças a Deus, irmãos. Amém. Amém? Amém. Esse cântico ele diz que desde o ventre da nossa mãe o Senhor nos escolheu. Você vê o papel importante e fundamental que tem a nossa mãe. E esse culto, ele é, primeiramente, a Deus, porque só Ele é digno e único de receber o nosso culto. Mas também com todo o carinho a toda a mãe. Desde o ventre da minha mãe me escolheste para proclamar teu nome, ó Senhor, e dizer a todos os povos e nações que tu és grande. Santo
a Jéssica. A mãe da Mara, né? Elisângela. A Clara. Faltei alguém aqui que eu falei? Não, né? E gostaria que as outras pessoas que estão nos visitando ficassem de pé, né, uma por uma, e dissessem seus nomes. Primeiro aqui. Começando aqui com esses jovens. Graças a paz, irmãos. Amém. Sua presença que nos trouxe alegria. Quem está alegre com a presença dos nossos amigos. E um dia cantou Maria por tamanha alegria. Engrandece ao Senhor.
Ele é o leão da tribo de Judá. Amém? Amém. As mulheres vão estar entrando junto com as meninas na primeira parte. Obrigado, Deus. E logo após o solo começa a uma pessoa a ser apresentada foi o pastor seminarista, e o pastor estará apresentando logo após. Graça e paz, irmãos. Amém. Não é bem uma poesia, né? Eu vou relembrar uma história sobre um lugar que todos nós já estivemos lá, né? Cada um de nós que estamos aqui já estivemos lá e já passamos por isso. Ali estava escuro. Não conseguia atinar onde eu estava, nem o que eu era. Só sabia que aquele lugar era quente e gostoso. Eu ainda não tinha forma. Era quase uma bolinha mergulhada naquele lugar escuro. O tempo ia passando e eu fui sendo como que torneada pelo meu crescimento. Já conhecia bem aquele lugar e comecei a perceber algo além daquele meu pequeno mundo. Foi então que eu a percebi. Eu e ela éramos como uma só pessoa. Parei de pensar, prestar atenção em mim e tentei me concentrar naquele ser que me conduzia. Ela passava horas falando comigo. Passava sua mão sobre aquele lugar redondo onde eu estava e conversava comigo. Eu queria que você fosse menina. Eu não sabia o que era ser menina, mas eu queria ser, se isso a fizesse feliz. O tempo passou, não sei quanto, e cada dia eu a amava mais. Aquele era o lugar ideal para se viver. Não importava o que acontecesse lá fora, porque ali dentro eu estava segura. Um dia em que ela acordou, eu pressenti algo diferente no ar. Houve um reboliço enorme e a levaram para um lugar chamado hospital. Ela parecia sofrer, mas estava feliz. E eu queria fazer algo, mas não sabia o que. De repente, houve uma quebra no meu pequeno mundo de paz, e a mão de um homem me segurou, tentava me arrancar do meu pequeno mundo, mas isso não me apavorou tanto quanto a ideia de ter que me afastar dela. Eu não consegui entender nada. Foi quando então eu experimentei algo que nunca havia sentido. Mais tarde, me descobri que isso era dor. Isso me perturbou e eu chorei. Levaram-me para um lugar longe dela, deram-me um banho e me colocaram num lugar cheio de seres iguais a mim.
Não sei quanto tempo passou, até que eu pude vê-la novamente. Colocaram-me em seu colo. Eu não ainda conseguia entendê-la, não conseguia compreendê-la neste novo ambiente, mas pude sentir o toque daquela mão que tantas vezes acariciou aquele lugar onde eu estava, como que tentando me alcançar. Aquela mão, o seu toque transmitia a segurança que eu perdera desde que já havia sido tirado do meu pequeno mundo. Ela olhou para mim e disse: "É uma menina." Senti então o toque dos seus lábios em meu minúsculo rosto. Ela me apalpou, me abraçou e me amou mais ainda. Eu não sabia o que me esperava naquele mundo. Não era escuro, mas havia muita luz. Não havia silêncio, mas sim muitos sons diferentes de vozes e ruídos. Apesar de tudo ser novo e diferente, ela era a mesma, sempre ao meu lado. Sua voz era doce, seu colo macio. Ela era agora o meu mundo, era insubstituível. Seu nome eu descobri, Mãe. E como era doce dizê-lo, era um nome mágico, pois ao pronunciá-lo ela sempre corria para perto de mim. Hoje já se vão muitos anos e ela continua insubstituível. As suas mãos ainda me dão o mesmo carinho e me transmite a mesma segurança. O seu nome ainda é mágico e ainda é mais doce dizer: Mãe. Obrigada, Mãe. Graças a Deus, irmãos. Amém.
divide e subtrai, né? Então a mãe é tudo isso. Às vezes os filhos não dão esse valor, não reconhecem. Só vai reconhecer o verdadeiro valor da mãe quando é mãe ou quando é pai. Então fica essa mensagem, esse lembrete para cada filho, né? Não é para as mães esse lembrete, é para os filhos. Então vamos estar agora tendo o segundo período de louvor. Nesse período de louvor, os irmãos que tiveram seu dízimos e oferta vão estar aqui ofertando a casa do Senhor. Segundo período de louvor. Vamos colocar de pé mais uma vez, irmão? O salmista diz que devemos estar louvando ao Senhor de todo o nosso coração. Que nós possamos estar nesse espírito, nos derramando diante da presença de Deus. Eu vou estar cantando um cântico agora, que não está na coletânea, me perdoe o pastor, mas é um cântico que nós sentimos de cantar ele hoje. E nós devemos estar intercedendo a Deus sempre assim, orando junto com todo o povo de Deus e pela nossa mãe, né? Ao orarmos, Senhor.
número 60, é para toda a família, especialmente do povo de Deus. E para você também que nos ouve, que nos visita nessa noite. Nesse momento, esteja orando, agradecendo a Deus pelo dízimo e oferta, pelo louvor, agradecendo a Deus pelo seu povo, por todas as famílias aqui representadas. Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Pai, obrigado, Senhor, por aquilo que os teus servos depositaram, Pai, de altar, para que seja sustento da tua obra. Esteja, Deus, nos abençoando ricamente. Que esteja, Deus,
Senhor Deus, esteja mantendo, Senhor Deus, aqui complicado, Senhor. Também os nossos visitantes, obrigado pela presença de cada um, Senhor, que possam estar voltando, Senhor, que possam continuar, Deus, ouvindo de Ti e aprendendo de Ti. Seja, Pai, que esse trabalho seja este culto aceito, Deus, pois te oferecemos de coração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Deixe sentar, irmãos. Vamos estar assistindo agora uma peça, vamos fazer silêncio e prestar atenção no final. Bonito, hein? E você que está cada vez mais bonito e alegre. Não creio que eu seja bonito, isso não. Mas alegre sim, Deus me deu razões de sol para ser feliz. E que razões são essas? Não vou dizer nada. Ah, está bem. Eu já sei que você gosta de mim. Sou feliz porque Deus escolheu para meu esposo. Feliz por nossos filhos, nosso lar, nossa igreja. Obrigado, Laura. Eunice, querida. Vamos entrar. Tudo bem, mas você parece preocupada. Aposto que está preocupado com alguma causa importante. Quem dera. O pior é que estou me sentindo fraco justamente por não ter uma causa importante pela qual lutar. Mas você está sempre lutando. No ano passado estava fazendo a campanha de adoção. Sim, e na semana passada falou dos planos que tem para uma família comunitária. Vocês têm razão. Está tudo correndo bem, os moradores demonstram interesse. Sei lá, acho tão pouco isso. A crise mundial exige muito mais de nós. E eu tenho feito pouquíssimo. Mas tudo de bom, querida. Achei excelente o debate sobre a educação, sobre as crianças abandonadas e necessidades de filhos brasileiros. Muitas palavras, mas poucos resultados. As pessoas parecem não se conscientizarem nunca. Você está desarmada? Eu? Não. Querida Eunice, sempre sobrecarregada de preocupações. Como vai, Beatriz? Sabe, eu não consigo mesmo deixar de me preocupar. Vocês viram na TV aquelas mulheres na Inglaterra? Acampadas dia e noite, anos seguidos. Aquilo sim que é a luta de fato. Deixar os próprios lares para lutar pelo país, contra as guerras nucleares, e sentir uma formiga diante delas com meus pequenos debates e feirinhas comunitárias. Elas sim formam verdadeiras muralhas. Tolinha, tolinha, se estamos conscientes, nós somos muralhas onde Deus nos colocou. Você, Laura, dirigindo o nosso lar, cuidando dos nossos filhos, forma também uma grande muralha contra o mal. Sim, mãezinha, você é mais corajosa do que as mulheres contra os mísseis. Muito mais. Ora, veja que grande descoberta nós fizemos, hein? As mães são muralhas, fortalezas invisíveis contra o mal. Minha amiga revolucionária, obrigada, sim. Mas, Beatriz, onde está o Rafael, afinal? Mãe! Vai, Luiz, tudo certo? Eu estava justamente perguntando por você. Mas que correria é essa? Precisamos ir lá ao culto. Convidei os amigos para a programação especial do Dia das Mães, a nossa igreja. Havia me esquecido. Hoje é dia das mães e nem me lembrava. Então, os seus amigos irão ao culto conosco? Mas que ótimo! Mãe, o que aconteceu? O quê? Eu estava com os amigos que conheci ontem na lanchonete.
os conheci ontem na lanchonete. Aí um deles resolveu tirar um cigarro para fumar. Você aceitou? Não, disse a eles que era crente. E depois? Eu relembrei aqueles versículos que aprendemos ontem na igreja. Lembre-se, mamãe, ainda bem que eu aprendi. Não sabeis vós os seus tempos, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus habita em vós? E o que eles acharam? Puxa, eles ficaram super interessados. Deixaram os cigarros de lado, prestaram a maior atenção. Você comprou para tudo. Não perdi tempo, e eles aceitaram, não é ótimo? Ô, amiga, feliz Dia das Mães. Querida, obrigada. Vamos falar então, gente. Temos razões de sobra, como diz Laura, de cultuar o nosso grande Deus. Você também irá, não é, Nilson? Irá sim, vamos pedir a Deus direção com o seu trabalho e com as feirinhas comunitárias, para que as famílias adotem muitas crianças carentes. Tem razão. O melhor meio de lutar é pedir forças a Deus. Então, vamos orar. Agradecemos a Deus por Eunice e pelos amigos de Rafael que nos apoiaram ao grupo. Você ora. Oremos. Senhor, nós te louvamos pela imensidão do teu amor para conosco. Agradecemos pelas pessoas que irão logo mais se alegrar junto a nós no culto do Dia das Mães. Ó Senhor, obrigado por uma mãe, a muralha que escolheste para a nossa vida, pois sabemos que através dela muitas pessoas irão conhecer o teu filho. Vamos, meus amigos nos esperam em frente à lanchonete. Sim, vamos logo. Mães, muralhas desta igreja. Que o nosso Deus sempre seja com todos vocês. Na luta constante de cada dia, diante das preocupações. Nos dias alegres em que há doce alegria. Faz transbordar os corações. Mulheres, muralhas, mães. Deus entregou esta luta a cada uma de vocês, sabendo que seriam vencedoras. Em Cristo lutadoras, a vitória é sempre garantida. Mães, muralhas desta igreja. Valentes guerreiras à porta dos vales. Com armas da fé e do amor na batalha de educar. Que o nosso Deus sempre seja com todas vocês. Amém. Entre os dias mais lindos de maio, o segundo domingo do mês é de todos os dias mais lindo, por lembrar que por nós tanto fez. Oh, quão doce e suave é o nome de mãe, quão suave esse nome de amor. Ela vive por mim, ela vive por nós, ela chora comigo na dor. Quando todos os problemas aparecem, quando todos desfazem de mim, minha mãe é quem sempre aparece, transformando espinhal em jardim. Oh, quão doce e suave é o nome de mãe, quão suave esse nome de amor. Ela vive por mim, ela vive por nós, ela chora comigo na dor. Amém.
meus irmãos? Amém. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui conosco. Eu gostaria de pedir àquelas que estão encarregadas de estar com as crianças, já estar descendo com as crianças, para que nós tenhamos assim melhores condições, se as crianças possam estar também participando do seu culto infantil, né? Então as crianças aí menores de 8 anos que quiserem descer, tá? Quiserem descer, então tem as professoras que vão estar cuidando de vocês lá no nosso templo que tem aqui, nosso subsolo, né? Meus irmãos, gostaria de dizer aos irmãos que hoje, Dia das Mães, é um dia especial para a igreja, mesmo porque nós também teremos a oportunidade de, no domingo que vem, estarmos realizando mais um batismo nesta igreja. E isso é um motivo de ficarmos felizes, porque nós estamos vivendo dias em que os filhos estão dando muito problema para os pais. E hoje, quando uma mãe fica sabendo que o seu filho ou sua filha vai se render aos pés de Jesus e vai ser batizado, ser membro de uma igreja, creio que para muitas mães e também para os pais é um motivo de alegria, um motivo até de eles estarem mais tranquilos. Então eu gostaria de estar neste momento. Eu sei que hoje tem uma irmã que não veio, mas eu gostaria de estar convidando aqueles irmãos que vão estar sendo batizados no domingo que vem, para que aqueles que nos visitam possam também estar conhecendo aqueles que, em obediência ao Senhor Jesus, vão estar domingo que vem, às 15 horas, na Igreja Memorial do Capão Redondo, sendo batizados. Então, eu gostaria que os irmãos pudessem vir à frente, irmão Paulo, e também essa aqui que foi apresentada como visitante, mas não é visitante, né? A irmã se emocionou lá, depois eu... E também tem a prima do Clemildo também que vai estar. Então todos aqueles que vão se batizar, né, no domingo que vem. Então, são estes os irmãos que, como crianças, estão aí, aceitaram Jesus, nasceram de novo e agora estão dando mais um passo na sua vida cristã. Então isso para nós, em pleno Dia das Mães, é alegria, porque é assim que nós vamos crescendo, é assim que a igreja vai também se animando para conseguir mais frutos, mais pessoas para estar aceitando a Jesus. Então, são esses irmãos aqui, graças a Deus pela vida deles. Então, toda a igreja, todos aqueles que nos visitam hoje, estão convidados, se quiserem estar assistindo conosco, no domingo que vem, às 15 horas, lá no Memorial do Capão. Nós sairemos daqui, nós estaremos, a partir da 1h, já levando aqueles que querem também assistir. Deus abençoe os irmãos. Amém. Bom, sem mais demora, eu gostaria de convidar o pastor Carlos Eduardo. Ele vai estar nos trazendo a mensagem nesta noite. Tive o privilégio de ser seu aluno no seminário, literatura clássica cristã. Então, também tenho certeza que para mim, não só para mim como para os irmãos, é um privilégio estar ouvindo aquilo que Deus colocou no seu coração para estar nos transmitindo. Também ele estará louvando ao Senhor nesta noite. E tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Graças a Deus porque o pastor pôde estar aceitando o nosso convite. Então que os irmãos possam então abrir os seus corações para aquilo que Deus, através do seu servo, possa estar falando aos corações dos irmãos. Que Deus abençoe. Boa noite, irmãos. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com essa amada igreja. Nós temos em nosso mundo uma carência muito grande de paz. O mundo busca a paz e não encontra. E o Senhor Jesus disse que nós teríamos a paz que Ele nos dá, mas Ele não dá como o mundo dá, porque a paz do mundo é passageira e a paz do Senhor Jesus permanece, mesmo em meio às dificuldades e às provações. E mesmo quando estivermos atravessando o vale da sombra da morte, nós poderemos ter paz,
neste vale. Por isso eu gostaria que você prestasse atenção nesse hino que eu vou cantar agora. Cansado estou, mas procuro o Senhor, dele a voz eu almejo ouvir. A gloriosa Amém? Amém. É uma alegria grande estar aqui na igreja do pastor Gismar. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecer lá na faculdade
eu vou cometer aqui uma inconfidência, mas é que os outros alunos da turma não estão aqui. Ele foi o melhor aluno da minha matéria. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Nós já tínhamos agendado uma data anterior, não foi possível estar, mas hoje o coração está alegre em poder estar aqui, e justamente no Dia das Mães. Eu gostaria então de trazer uma pequena palavra, uma meditação bíblica sobre uma mãe, mas não é uma das mães mais famosas da Bíblia. Nós não sabemos sequer o seu nome, mas nós temos o seu exemplo, a sua experiência, e é sobre a vida dessa mulher que eu gostaria de compartilhar alguma coisa com você nesta noite. Eu gostaria de pedir então que você abrisse a sua Bíblia para que você acompanhe essa leitura que eu farei no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 1 a 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7. Se a igreja tem o costume, pode ficar em pé para acompanhar a leitura. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, de 1 a 7, diz assim a palavra de Deus, nesse trecho: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, eis a tua palavra aberta diante de nós. Nós rogamos agora a ação, a tua ação, a fluência do teu Santo Espírito neste lugar, para que ele possa comunicar as verdades que tens preparado aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Sabe, gente, muitas vezes nós lemos as histórias da Bíblia com óculos muito distantes daquilo que realmente aconteceu. E uma das coisas que acontece quando nós olhamos a vida sob essa perspectiva é que nós acreditamos que os homens e mulheres da Bíblia, aqueles cujas histórias nós lemos, nós estudamos e nós meditamos domingo após domingo, quarta após quarta-feira, eram pessoas muito diferentes de nós. Eram pessoas especiais. Elas tinham vidas especiais, tinham um contato especial com Deus que nós hoje não podemos ter. Eram pessoas especialíssimas sob o ponto de vista de Deus, porque elas eram extraordinárias. Então elas, por serem extraordinárias, experimentaram milagres nas suas vidas. Ocorre que isso não é verdade. Os homens e mulheres da Bíblia eram homens e mulheres como eu e você, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas tribulações, ou melhor, nem sempre com as mesmas, muitas vezes piores do que as nossas. E, no entanto, o que distinguia aquela gente do passado de nós hoje é a qualidade extraordinária de comunhão com Deus que eles tinham e que nós muitas vezes não temos.
E essa é exatamente a história que nós lemos. Essa era uma mulher que não era especial. Ela não era melhor do que nós. Todavia, a sua vida experimentou milagres pela qualidade de comunhão com Deus que ela mantinha. Azeite. Azeite é o óleo da azeitona. Às vezes pode ser extraído de outras plantas, frutas ou até da gordura de animais. Existe o famoso, eu não sei se é o melhor, as senhoras aí que cozinham e cozinham bem melhor do que eu, que não sei nem fazer pipoca, vão poder dizer se aquele azeite puro de oliva, aquele que vem de Portugal, é o melhor. Pelo menos é isso que se acredita, não é? Não sei se a propaganda é essa, se ela é enganosa ou não. Mas azeite era tudo que aquela mulher possuía. E, no entanto, com aquilo, Deus operou um milagre na vida dela. Com uma botija, uma vasilha de azeite. O que acontecia naquela ocasião? Nós lemos no verso 1, havia uma viúva que perdeu o marido recentemente. Ela diz a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. E ela diz mais: é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. O que quer dizer isso? Quer dizer que na época em que essa mulher vivia, na época em que o profeta Eliseu vivia, havia uma lei que dizia o seguinte: se você deve algo a alguém, e se vencer o prazo e você não pagar, ele pode requerer objetos ou pessoas da sua família como pagamento. Então aqui você tem o desespero de uma mãe que vê uma dívida que fora contraída pelo seu marido, que morrera sem poder pagar. Agora vem o credor, e como ela não possuía nada de valor para ser penhorado, ela poderia levar os 2 filhos para serem escravos do credor. Eu sei lá se de repente tem alguma mãe, algum pai que até acharia bom que essa lei valesse hoje, né? Leva, pelo menos ele faz alguma coisa na vida, trabalha, né? Fica aí comendo, já tem 15, 16, 17 anos e nunca trabalhou, então leva para ver se ele toma jeito. Mas não foi o caso dessa mulher. Ela estava verdadeiramente desesperada e o seu coração de mãe ficou apertadinho, porque o credor ia chegar e ele estava autorizado pela lei a levar os 2 filhos daquela mulher como pagamento da dívida que o marido dela contraíra e morrera antes de ter tempo para pagar. Então ela clama a Eliseu. Eliseu, no verso 2, pergunta: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela responde: eu só tenho uma botija de azeite. Ele faz então com que ela ajunte na vizinhança vasilhas, botijas vazias, e traga para dentro da sua casa. Então ela começa a derramar aquela botija que ela possuía nas vasilhas vazias, e aquilo vai se multiplicando, e finalmente, quando chega a última vasilha, não há mais azeite, e aquele azeite dá para pagar a dívida, e ainda dá para que aquela mulher e os seus 2 filhos vivam do resto. Agora, o milagre foi operado por Deus através do profeta, mas ele só foi operado porque essa mulher possuía algumas virtudes. Ela possuía algumas qualidades fundamentais que a qualificaram diante de Deus para que ela experimentasse aquele milagre na sua vida. E é isso que eu gostaria de analisar com você. Algumas características de uma mulher viúva, anônima. A Bíblia não diz sequer o seu nome, mas que nos ensina hoje de que maneira nós devemos viver diante de Deus. Em primeiro lugar, aquela era uma mulher totalmente consagrada ao Senhor. Será que você pode repetir isso comigo em voz alta? Aquela mulher era totalmente consagrada ao Senhor. Veja aqui no versículo 2. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela sabe que aquilo é nada, ou é quase nada.
mas o pouco que ela tem, ela consagra ao Senhor. Quando Eliseu perguntou, ela podia ter ficado meio desconfiada e falar: bom, eu já não tenho muita coisa. De repente eu digo o pouco que eu tenho, ele me toma. É melhor ficar quieta e dizer: não tenho nada não. Mas ela responde: não tenho nada a não ser uma botija de azeite. E consagra ao Senhor esse quase nada que ela possui. Então aquela era uma mulher totalmente, completamente, integralmente consagrada ao Senhor. Essa é a primeira grande lição da vida dessa mulher. Por quê? O pouco nas mãos de Deus é muito. Mas o muito sem Deus não vale absolutamente nada. E ela consagra o pouco que ela tem nas mãos do Senhor. Ela não sabe por que o profeta pergunta, ela não sabe o que vai acontecer, mas ela responde: eu não tenho nada a não ser uma vasilha, uma botija de azeite. Sabe, gente, muitas vezes nós cantamos, nós declaramos, nós oramos, nós dizemos que somos completamente consagrados ao Senhor, mas na verdade não somos. Nós nos consagramos parcialmente a Deus, mas tem algumas áreas, alguns episódios da nossa vida que nós não consagramos a Deus. Uma vez, numa reunião de oração, um pastor dirigia o culto. Ele fazia uma oração no seguinte sentido: Senhor, nós queremos consagrar agora os nossos corpos a Ti. E a Assembleia respondia: Amém, de forma vigorosa e vibrante. Senhor, nós queremos consagrar as nossas almas a Ti. Amém. Nós queremos consagrar as nossas famílias a Ti. Amém. Nós queremos consagrar as nossas finanças a Ti. O silêncio vigorou. A hora que começou a falar do bolso, poucos amém se ouviram. O bolso não. O dinheiro não. Aquele silêncio ficou constrangedor. Porque muitas vezes nós queremos nos consagrar, mas nos consagramos parcialmente ou progressivamente. Mas Deus não quer isso de nós. Ele quer que realmente a nossa dedicação seja total, seja integral, seja completa. Ele não aceita parcelado, a prazo. Ele quer à vista, a nossa vida ali, à vista, nas mãos dele, para que ele possa investir nela e para que ele possa operar milagres na vida dela. Deixa eu contar uma história a você. Eu sou professor de história e eu gosto de contar histórias. Em 1792, houve uma reunião, um concílio de pastores batistas ingleses. Lá em Londres, eles se reuniram a fim de examinar as pretensões de um jovem sapateiro que queria ser missionário na Índia. Ocorre que naquela época não se faziam missões, porque se acreditava que a missão de Mateus 28 já havia sido cumprida pelos apóstolos, não precisava mais ninguém evangelizar ninguém. Essa era a ideia da época. E aquele jovem sapateiro se levanta diante daquele concílio e ele vai dizer o seguinte: eu quero ser missionário na Índia. Os pastores mais experientes, mais velhos, riram-se dele e despediram-no dizendo: se Deus quisesse salvar alguém na Índia, ele pode fazer isso sem você. Mas aquele jovem não desistiu. E tanto ele perturbou que no dia 30 de maio de 1792, ele foi nomeado missionário para a Índia. O seu nome era William Carey, um jovem sapateiro. E ele reuniu-se com alguns que tinham esse ardor missionário no coração e organizou a Sociedade Missionária Batista Inglesa, a primeira agência missionária de que se tem notícia nos tempos modernos. E eles então se reúnem. Eles são 12 pessoas, incluindo o sapateiro. E eles levantam então a primeira oferta missionária para enviar William Carey para a Índia. Sabe de qual o valor dessa oferta? Em reais, já convertido, R$10. Não dava nem para tomar café no bar da esquina lá em Londres. Mas, no entanto, daquele começo humilde,
pequeno, a sociedade se expandiu, mais gente foi chegando, cada um foi dando um pouco. Ele virou missionário, ele foi à Índia, inaugurou as missões modernas e hoje nós temos missões mundiais por causa desse jovem sapateiro chamado William Carey. Porque o pouco que ele tinha, ele colocou nas mãos de Deus. Eram 12 pessoas, eram 10 reais, mas está nas mãos de Deus. E o pouco nas mãos de Deus é muito, porque Ele multiplica as potencialidades que nós temos. Glória a Deus por isso. Aquela mulher tinha uma botija de azeite, mas ela era completamente consagrada ao Senhor e ela coloca nas mãos do profeta aquilo que era quase nada, mas que foi o instrumento do milagre. Então a primeira lição é essa. Uma mulher completamente consagrada ao Senhor. Em segundo lugar, aquela mulher era possuidora de uma grande fé. Você pode repetir isso comigo? Aquela mulher era possuidora de uma grande fé. Veja só que ela se achega a Eliseu, ela clama a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, lembra dele, teu amigo, andava com você, você passava por aqui, entrava, né, tomava um negócio aqui, um cafezinho, né, um pãozinho de queijo, se for lá na terra do Gismar, né, um pãozinho de queijo, um cafezinho, né, um bolinho de fubá, né, de repente esse teu servo, esse teu amigo morreu. E ela clama e diz: o que é que eu faço? Talvez tenha passado até na cabeça dela o seguinte: quem sabe se o profeta me empresta algum dinheiro? Acontece que profeta naquele tempo não tinha dinheiro, né? Hoje tem alguns que tem bastante, mas naquele tempo não tinha não. Hoje tem alguns aí que arrancam dinheiro de tudo quanto é jeito, mas naquele tempo não tinha. E ela diz então: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela então apresenta a botija de azeite e ele, dos versos 3 a 5, dá algumas orientações a ela. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Agora, eu gostaria que você se colocasse na situação daquela mulher. Ela está desesperada. O credor vai chegar para levar os seus 2 filhos embora. Ela clama ao homem de Deus, ao profeta Eliseu, e ele diz: vai buscar vasilhas nos teus vizinhos. Agora, cá entre nós, é esquisito ou não é? Hein? É estranho. A mulher clamou, pediu ajuda e disse: não, vai lá buscar vasilhas vazias, todas que você trouxer. Ela olha meio desconfiada para ele: bom, profeta, pastor, às vezes é meio esquisito, vai ver que já está variando, né? É por isso que eu estou dizendo a você que ela era possuidora de uma grande fé. Não obstante a ordem ter sido um bocado esquisita, e foi, aos olhos humanos, um bocado esquisita, ela não titubeou nem um instante sequer. Se o profeta de Deus disse que eu tenho que buscar vasilhas vazias, eu vou fazer isso. E veja aqui o verso 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Terminou de dar a ordem, obedeceu à voz do profeta, que naquela situação era a voz de Deus. Não sei para que serve, mas vou fazer porque tenho fé. Eu acredito que Deus vai agir, e se o profeta mandou buscar vasilha vazia, eu vou, porque ela era possuidora de uma grande fé. Muitas vezes nós temos uma série de exigências diante de Deus. Olha, eu acredito desde que não é, tais e tais coisas aconteçam nessa ordem na minha vida. Mas não é assim, porque isso não quer dizer fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a certeza das coisas que não se veem, é um salto no escuro. Mas é um salto no escuro amparado pela mão de Deus. Eu não vejo o caminho, mas eu sinto a mão dele me segurando e eu vou,
com fé, porque eu sei que Ele está sempre comigo em todos os momentos da minha vida. Eu não sei quem de vocês, se as crianças aqui mais novas assistiram o filme Indiana Jones. Assistiram isso? Alguns assistiram isso, né? Indiana Jones. No terceiro filme, ele vai numa aventura daquelas fabulosas buscar o Santo Graal, que era o cálice em que Cristo teria bebido o vinho da Santa Ceia. É uma lenda, mas ele vai atrás. E ele chega então, atravessa uma série de perigos, e ele está num abismo, e do outro lado tem uma sala, onde estaria supostamente o cálice. Mas ele chega lá, tem um abismo. Lá embaixo, nada se vê. É um poço sem fundo. E o que ele faz? Ele descobre que a palavra-chave para atravessar até o local que ele queria era a palavra fé. Então, quando ele descobre isso, ele coloca o pé sem que haja nada. E quando ele crê, surge um caminho. E ele pode passar por aquele caminho e chegar até o destino que ele estava desejando. Assim também acontece conosco. Muitas vezes nós vamos estar andando e nós não sabemos o que acontece, mas o caminho aparece e nós podemos seguir por ele, se nós formos, a exemplo dessa viúva, possuidores de grande fé. Não obstante a ordem do profeta ter sido um bocado esquisita para os nossos padrões, ela creu. Ela fez o que o profeta mandou e ela foi bem sucedida naquele projeto. Como está a nossa fé? Será que a nossa fé tem falhado, tem titubeado, nós temos duvidado, ou nós cremos que realmente o Senhor está conosco? É uma reflexão que podemos fazer nesta noite. Então essa mulher era uma mulher totalmente consagrada ao Senhor, ela era possuidora de uma grande fé, e essa mulher era uma mulher agradecida. Repita isso comigo mais uma vez. Essa mulher era uma mulher agradecida. Ela perdeu, ficou se olhando. E agora? Era uma mulher agradecida. Porque veja só o que acontece no verso 6. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. O milagre aconteceu. As vasilhas todas que ela pegou dos vizinhos estavam completamente cheias. E a nossa história poderia terminar aqui. Ela clamou, Deus respondeu através do profeta, o milagre foi operado e acabou o assunto. Mas não acabou, porque tem o verso 7. E o verso 7 nos dá conta que então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ela foi a Eliseu para agradecer. Ela foi agradecer. Muitas vezes nós não fazemos isso não. A gente ora, a gente pede, a gente clama, e quando é atendido, a gente esquece de agradecer. Quantas vezes isso acontece na nossa vida, não é? Os momentos que nós mais buscamos a Deus são os momentos difíceis da existência. Mas quando vem a bênção, quando vem a bonança, quando vem a calma, a gente esquece de agradecer. Eu trabalhei 3 anos como pastor numa congregação. E nós tínhamos culto quarta-feira de oração, como vocês têm aqui. E sempre recebia gente desesperada, batendo lá na porta, dizendo: pastor, precisa orar por mim, que eu estou em desespero, eu estou em aflição, eu estou em agonia. Muitos problemas. A igreja orava. A pessoa voltava, ainda não resolveu, e vinha 2, 3 vezes, depois sumia. E a gente ficava naquela expectativa. Dali a pouco chega alguém que era vizinho, que era parente, que era amigo, e diz: olha, lembra daquela pessoa? Então ela foi atendida. E eu ficava comigo: mas nem voltou para agradecer ao Senhor. Não a mim, não à igreja, mas ao Senhor. Não voltou. Deixou por isso mesmo. Lembra da história de Jesus e os 10 leprosos? Lembra dessa história? Em Lucas capítulo 17.
10 leprosos clamaram a Jesus pedindo que ele os curasse. Os 10 foram curados. E quantos voltaram para agradecer? Um. E ele era estrangeiro, era samaritano. Muitas vezes nós somos assim. Nós deixamos de agradecer. E vou além. Nós deixamos de agradecer as bênçãos que nós sequer reconhecemos. Porque nós muitas vezes somos alvo da libertação de Deus sem nos darmos conta disso e nós não agradecemos. Cito um exemplo para você. O trânsito de São Paulo. Cada vez que você chega em casa, depois de ter passado pelo trânsito de São Paulo, você tem que agradecer. Porque eu já experimentei livramentos tremendos no trânsito. Coisas assim de milímetros. Coisa espantosa. Você pode dizer, mas isso aí... Não, isso é motivo de louvor e gratidão, sim. E você tem então que aprender com essa mulher. Ela foi ao homem de Deus e voltou para agradecer. E recebeu a orientação dele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O azeite deu, sobejou, e aquela mulher inaugurou então um armazém de sucesso ali naquela localidade. Talvez ali quebrando até a concorrência dos outros que já estavam lá. Mas de onde veio tanto? E de boa qualidade. Nós não conseguimos concorrer com isso, não. E ela então foi e viveu do resto. Mas ela lembrou-se de voltar para agradecer. Então aqui nós temos a história de uma mãe. De uma mãe que começou no versículo 1 verdadeiramente desesperada. Porque estava na iminência de ver os seus 2 filhos sendo escravizados por conta de uma dívida. E é uma mãe que agora, chegando ao fim do relato, tem motivos de agradecer, de louvar, de bendizer o nome do Senhor por todas as maravilhas de que ela foi alvo. Mas por que ela foi alvo? Porque ela era extraordinária, ela era melhor do que nós, ela tinha alguma comunhão especial com Deus que a fizesse com que ela fosse eleita dentre os demais? Não. Mas ela foi provada, ela foi testada, mas ela foi aprovada pelo Senhor. Amém. Por isso ela experimentou bênção, ela experimentou dádiva, ela experimentou alegria, ela experimentou júbilo, ela experimentou livramento, ela experimentou salvação. Porque ela foi uma mulher completamente consagrada ao Senhor. Ela foi uma mulher de grande fé e ela foi uma mulher que demonstrou gratidão a Deus por todos os benefícios que Ele a fez receber. Então, fica aqui a lição dessa mulher. Simples, como qualquer um de nós. Não havia nada de especial nela, a não ser que ela foi realmente provada e aprovada pelo Senhor. Que a sua experiência, que a minha experiência de qualidade de comunhão com Deus seja o mais próximo possível da experiência que essa mulher atravessou. Porque eu tenho certeza, esse é o desejo de Deus para a sua vida, esse é o desejo de Deus para a minha vida, e que nós possamos então experimentar grandes coisas no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo registro da Bíblia sobre uma mulher viúva, uma mulher endividada, que estava com o coração de mãe sangrando e aflito na iminência de perder os seus 2 filhos como escravos. Mas nós te agradecemos pela intervenção do teu servo Eliseu, que foi um instrumento da tua vontade e operou ali um milagre na vida daquela mulher. Mas nós queremos aprender com ela. E nós queremos reconhecer que ela só foi alvo deste milagre porque ela foi completamente consagrada a Ti. Senhor, nós te rogamos agora em nome de Jesus, que cada um de nós aqui esteja sendo completamente consagrado a Ti.
Que não haja, Senhor, nenhum aspecto da nossa existência, nenhum restinho de orgulho, nenhuma vaidade, nada que possa impedir a nossa completa consagração a Ti. E que a nossa vida diante do Teu altar seja consagrada dia após dia como sacrifício vivo diante de Ti. Senhor, prova-nos a fé. E que, a exemplo daquela mulher, nós possamos ter uma fé robusta, uma fé que mesmo sem vislumbrar os motivos de Deus, possa estar sendo exercida em Teu nome, possa estar sendo provada e aprovada por Ti, e que nós possamos exercer, a exemplo dela, uma grande obediência à Tua palavra e à Tua pessoa, em fé verdadeira e vigorosa, em nome de Jesus. E, Senhor, que nós não nos esqueçamos jamais de Te agradecer por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito, por aqueles que nós conhecemos e por aqueles que nós ignoramos, mas que nós possamos dar graças a Ti, que nós não sejamos ingratos, de coração duro, de coração endurecido, mas que nós possamos agradecer pelas dádivas e pelos benefícios que o Senhor nos tem feito. Ó Senhor, ensina-nos, através da vida dessa mãe, dessa mulher, dessa viúva, que de desesperada passou a alegre, feliz e contente em Ti, porque a qualidade da sua comunhão foi testada e aprovada pelo Senhor. Dá-nos, Senhor, o desejo de deixar o Teu Santo Espírito encher a nossa vida, para que nós possamos ser assim como essa mulher foi no passado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Existe uma música que diz que nós realmente passamos por tribulações. Essa mulher é um exemplo disso. Mas nós não devemos temer, porque a voz de Deus nos diz: meu servo, não temas. Verás o meu poder.